Nós queremos comentar com a igreja hoje uma desvirtuação que anda ocorrendo e já não é de hoje. Você sabe que nós temos o púlpito. O púlpito é um lugar que foi convencionado para que possamos reunir e que o preletor, o pregador, ele possa ser mais visto. Geralmente ele é numa posição mais elevada. Mas hoje em dia tem se falado muito em altar. Eu acredito que vocês têm ouvido muitos evangélicos dizer: fulano foi impedido de subir no altar, fulano sobe no altar. E nós precisamos de falar sobre isso, para que nós possamos nos empenhar na realidade, na verdade do Senhor, sobre essa nomenclatura que tem sido explorado numa possível substituição do púlpito. Mas o altar não é só isso. O que é o altar na palavra de Deus? Então eu tenho ouvido essas palavras, esses argumentos, e nós vamos fazer um comentário bíblico. Primeiro, irmão, nós temos que ver tudo nas Sagradas Escrituras e conferir nossos procedimentos. Amém? Então vamos. Essa multiplicação de altares foi fortemente condenada pelos profetas hebreus. Veja o porquê dessa tendência desses meios evangélicos, principalmente os judaizantes, pessoal do G12, do M12. Eles querem implantar esses altares nas igrejas como parte de um ritual de sacrifício. Como que o pecado do homem exigisse rituais de sacrifícios inúteis e profanos para substituir o sacrifício de Cristo na cruz. Essa é uma corrida ineficaz e que é uma afronta à substituição do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós aconselhamos os irmãos fugir desta tendência. Quando nós falamos em fugir dessa tendência, é em aceitar e compartilhar esse procedimento. O que diz a palavra do Senhor? Os judeus, sem arrependimento, insistiam na multiplicação dos seus altares. Quanto mais altares, mais pecados. Isso os profetas alertaram. Num emprego paralelo, os atuais evangélicos, para estreitar a relação de sentido e de teologia com a velha lei sacerdotal levítica, então eles fazem seus cultos, sacrifícios evangélicos. Isaías, profeta da velha ordem, capítulo 17, versículo 7, diz assim: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizerem seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Isaías diz: não atentará pelos seus altares, ou para os altares. Oséias disse que Efraim tem multiplicado os altares a fim de pecar. Oséias 8:11 diz: porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. E ele diz no capítulo 10, versículo 1 e 2, Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá seus altares e destruirá suas estátuas. Jeremias
declara que o pecado de Judá estava gravado no chifre dos seus altares. Jeremias 17, 1 e 2, o profeta diz assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua dos seus corações e nas pontas dos vossos altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Nós vemos nos dias de hoje um retorno a esses altares sacrificiais. É preciso compreender que a fé em Jesus não possui nenhuma vinculação com a legalidade imposta pelas leis judaicas. Elas são excludentes. Por isso, depois de toda uma explanação sobre o novo concerto, o escritor da carta de Hebreus, de maneira forte e incisiva, diz que aqueles que abraçam a fé em Cristo possuem um altar, aqui claramente é uma figura de linguagem chamada metonímia. O que é metonímia? Consiste em pregar um termo no lugar de outro, havendo ambas uma estreita afinidade de sentido. Já que o altar se encontra no sentido de sacrifício, pois os sacerdotes não se alimentavam do altar e sim dos sacrifícios nele realizados, o texto afirma categoricamente que os que ministram do tabernáculo, apontando para os sacerdotes judeus, não têm o direito de comer desse altar. Leia de sacrifício no lugar de altar. A palavra direito fala de legalidade conquistada. Jesus, humanamente falando, não possuía o direito de servir sacerdotalmente no templo de Jerusalém, pelo fato de não ser da tribo de Levi. Vejamos, irmãos, em Hebreus 13, a partir do verso 10, temos um altar que não tem direito de comer dos que servem no tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós vemos aqui no livro de Hebreus, no comentário que já fizemos agora no decorrer, que não faz sentido, por isso essa linguagem da metonímia. Quando nós lemos em Hebreus, é uma comparação para podermos ter sentido de que Jesus é o último sacrifício e que hoje não cabe mais ritual nenhum de sacrifício e nem o uso dele. Em Hebreus 8,4 diz: ora, se Jesus, ou se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei. Nem Jesus, se estivesse aqui, seria sacerdote de sacrifício nos altares. De sorte que, se a perfeição fosse sacerdócio levítico, fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, na qual ninguém serviu o altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado, isto é, anulado, revogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Jesus foi o último sacrifício. Jesus foi o último sacerdote da ordem de Melquisedeque,
que não era da tribo de Levi. Jesus era sacerdote de outra ordem, superior às convenções humanas. Jesus era da ordem de Melquisedeque, nós lemos em Hebreus. Seu sacerdotalismo era espiritual e eterno, e ainda é. Do mesmo modo como foi impossível para Cristo exercer o sacerdócio nos moldes judaizantes, por não possuir as prerrogativas, para isso também todos os que querem justificar-se pela lei, o judaísmo cristão atual, com seus montes, seus propósitos, suas semanas, suas vigílias, seus jejuns, seus dias de guarda, regras alimentares, etc., não têm o direito de usufruir da graça do Evangelho. Então, quando nós apelamos, ou quando alguém se apela para os altares, sacrifícios, e com ele vem embutido semanas de jejum, semanas de oração, semanas de vigílias, tudo isso é agregado no ritual dos altares. Quando nós optamos por esse culto velho, abolido por Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, nós perdemos o direito da graça. O termo comer aponta nitidamente para a comunhão. Desfrute. Quem vive como ministro sacerdotal judaico não tem direito a usufruir da comunhão com Cristo. Veja Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça, ou já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Compreende, irmão? Compreende, irmã? Porque todo sacrifício que a gente for fazer, que seja semanas de orações, datas marcadas, jejuns estipulados, altares armados, nós perdemos o direito da graça e anulamos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em Gálatas 5:4, separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Esse é o absurdo contemporâneo desses cultos ritualistas, desse retorno aos afazeres judaicos. O fator preponderante quando se fala de sacrifício, do sacrifício que Jesus fez, em comparação aos sacrifícios judaicos, ritualistas cristãos, é que aquele feito por Cristo foi único, perfeito, por isso realizado uma vez por todas. Lastimavelmente, alguns retornam a introduzir sacrifícios. Se anulam Cristo, serão sem Ele. Se desprezam Cristo, voltam os sacrifícios aos altares, serão sem Ele. Pode usar o nome dele, mas a lei retornou. Cristo é anulado. O sacrifício está exposto. Hebreus 9:12 diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Não há mais direito de holocausto de altar algum. Veja Hebreus 9. Retorno a dizer, uma vez e não mais. Hebreus 9, versículo 24 diz, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na comunhão dos séculos,
uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém, irmãos? Por isso nós lemos em Hebreus 10, 14, porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Buscar a justificação por intermédio do que fazemos e não por intermédio do que Cristo fez, é aniquilar o sacrifício único de Cristo na cruz, é ultrajar o Espírito da graça, tornando o que Jesus fez comum, isto é, profano, ou seja, sem valor diante de Deus. Parece-me que estão insistindo muito nisso, e muitos estão indo nesse engodo. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar no Filho de Deus. Hebreus 10 e 29. E tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Toda vez que essas igrejas sobem no altar como sacrifício, como rituais, irmãos, está fazendo agravo ao Espírito Santo da graça, anulando a morte de Jesus na cruz. Quando se realizava um sacrifício a Deus na antiga aliança, logo em seguida havia necessidade de um outro, e o outro, e assim por diante. Jesus retrata para a mulher samaritana de modo perfeito o que possuímos quando cremos nele. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, velha aliança. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, nova aliança. Pelo contrário, a água que eu lhe der, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4. Não há necessidade mais de holocaustos e nem sacrifícios, e nem posicionamento de altares com sacerdotes. Já percebeu que agora estão retornando a patriarcas, estão retornando apóstolos, tem agora a ordem dos levitas, que são pessoas especiais. Meus irmãos, isso é abominação ao sagrado, que é a morte de Cristo na cruz. Temos um altar, sim, o sacrifício perfeito de Jesus, do qual não se tem direito de comer, isto é, usufruir, os que ministram no tabernáculo, os que preferem se justificar pelas obras, isto é, uma lição do dia para aqueles que insistem no retorno dos procedimentos judaicos, nos seus cultos e sacrifícios, que anulam o único sacrifício válido para os remidos, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que esta breve introdução, esse breve comentário, possa ser muito válido para a sua vida. Eu sei que alguns irmãos têm contato com evangélicos, essa discussão pode abrir num debate, numa conversa, tem os endereços para o irmão poder falar biblicamente que não é necessário esses holocaustos, não é necessário esses sacrifícios, esses rituais judaicos, essa bandeirização judaica que tem se retornado às igrejas apóstatas, e heresias que têm se introduzido no meio, levado as pessoas ao retorno do que não é feito a nós, mas foi ao povo judeu, não é a nova geração dos gentios, o povo eleito, o sacerdócio real, os filhos de Deus. Jesus Cristo fez o último sacrifício. Amém? Que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos, que possamos ter um dia produtivo na presença do Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados,
Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã não temerei, porque vivo